Prazer, meu nome é Brian. E eu tinha esse canal no YouTube quando era mais novo, pra... Eu via o pessoal tendo um canal no YouTube e eu tinha uma determinada vontade de fazer um conteúdo, seja de videogame, gameplay, né? Seja react, humor. Eu fiz essa época, né? Na época que passou. Só que agora acho que se passaram mais de 4 anos, ou 4 anos desde o último vídeo que eu postei. E se uma pessoa consegue mudar em um dia, claramente em 4 anos aconteceu bastante coisa, né? Nisso me veio aquela vontade novamente de gravar vídeos no YouTube, só que com um tom mais sério, uma temática mais voltada que eu penso hoje em dia, e não que eu pensava na época, né? Falando nisso, englobando nisso, eu gostaria de agradecer aos 3 canais. Primeiramente a Camila Busato, ou Busato, não sei muito bem pronunciar, e a Gabrita Off, que são canais no YouTube que eu assisto bastante e que me incentivaram, querendo ou não, a criar esse vídeo com uma temática que eu gosto de falar e pensar. E o meu amigo Cosmic, que começou um canal no YouTube com uma outra temática, mas que vendo ele começar também me dá vontade de começar. Então, queria agradecer esses 3 canais, que foram meio que um empurrão pra mim. E agora eu tô aqui para falar sobre esse tema de se sentir bem, de você para você. Aqui nesse vídeo eu queria falar mais sobre o bem-estar mental e um pouco sobre essa questão do relacionamento, né? Eu li um artigo científico sobre bem-estar subjetivo, bem-estar no trabalho e bem-estar psicológico. Eu vou deixar na descrição o link do artigo também. Foi publicado em 2008 pela Mirlene Maria e pela Valquíria Aparecida, da Universidade Metodista de São Paulo, onde elas falam sobre esses 3 tipos de bem-estar, né? O bem-estar subjetivo, que está voltado à parte das emoções, ou seja, afetos positivos e negativos, né? Emoções positivas e emoções negativas, felicidade, prazer. E você tem a questão do bem-estar psicológico, que tem a ver mais com a sua capacidade de pensar, com o seu cognitivo, com a sua capacidade de ter um autoconhecimento, de você se autoconfiar, de você ter empatia. Ou seja, o primeiro bem-estar subjetivo tá a ver mais com as emoções e o segundo tá mais a ver com a nossa capacidade cognitiva, talvez mais com a razão. Podemos colocar esses dois lados assim da moeda. E a gente tem o bem-estar no trabalho, que envolve que ele pega dessa temática do bem-estar subjetivo, né, das emoções ali, e fala que a gente tem que criar um bom vínculo entre a organização em si e com o trabalho, a atividade que a gente faz, né? Por que que eu tô dizendo isso? Porque na nossa sociedade atual é muito visível o quanto de gente está com problemas na cabeça, problemas mentais, com pensamentos negativos, com pensamentos suicidas, e que a gente às vezes não consegue manejar, são várias coisas pra gente manter. A gente precisa ter pressão de um lado, pressão do outro, responsabilidade, a gente às vezes não consegue mexer nisso tudo. Às vezes acontece, não sei, a morte de alguém querido, ou a separação de um relacionamento, uma mudança de lugar, né, do seu antigo lar para um novo lar. Então tudo isso pode influenciar na sua cabecinha, né? E querendo ou não, pessoas elas lidam de forma diferente com as coisas, né? Eu queria dar essa visão sobre o bem-estar para a gente ter uma ideia de como a gente pode se autoajudar, sabe? Por exemplo, no trabalho, quando eu digo que a gente tem que ter um bom envolvimento com a organização e com o trabalho em si, eu digo que o que a gente faz tem que nos agradar. Eu vi muita gente mais velha dizendo que você tem que arranjar um emprego, gostando ou não. Só que eu não concordo muito com isso.
Eu sei que às vezes tu vai pegar um emprego pra ter mais dinheiro, mas se tu conseguir priorizar o que você faz e que você gosta, isso vai ter um total diferencial. Hoje em dia eu trabalho com uma coisa que eu gosto. E eu não fico domingo à noite ansioso. Meu Deus, eu vou começar a trabalhar amanhã, eu tenho que fazer aquilo de novo. Eu já vou direto. E eu gosto de estar lá interagindo, conversando, fazendo aquilo que eu trabalho, que eu gosto, né? E fazendo isso me apetece. Querendo ou não, o trabalho, ele vai fazer uma parte da sua vida. E se você não gostar do seu trabalho, tu vai passar uma boa parte da sua vida infeliz, né? E a gente tem que fazer a vida ser mais leve, na maioria das vezes, né? Pelo menos grande parte das vezes. E ainda mais com a organização também, né? Onde você conseguir ver se as organizações têm os princípios parecidos com os seus, né? Onde foca no, por exemplo, foca no bem-estar dos colaboradores, se tem psicólogo às vezes na empresa, se tem treinamentos. Então, você ter uma empresa que tá de acordo com seus valores e você gosta do trabalho, vai amenizar uma parte da sua vida, querendo ou não, né? Mas óbvio, às vezes a gente não consegue o que a gente quer, às vezes a gente precisa de um emprego que a gente não quer para ir para um outro que a gente quer, ou às vezes a gente não consegue naquilo que a gente quer, a gente tenta dar um jeito, mas importa a gente ter um objetivo, uma meta de tentar chegar naquilo que a gente quer, né? E não se contentar com o que a gente já tem, né? Eu digo isso porque por muito tempo da minha vida, por exemplo, eu fiquei muito contentado com certas coisas, sabe? Tipo, certas coisas eram daquela forma e vão ficar daquela forma. Só que à medida que você vai crescendo, você percebe que você tem um poder de mudança, você consegue mudar as coisas, sabe? Uma coisinha, um ponto de partida, uma mensagem, você escutar alguém ou, sabe, começar alguma coisa, um projeto, faz uma diferença a longo prazo, sabe? Então, esse bem-estar é importante no trabalho. Um ensaio que eu li fala sobre depressão e trabalho, ruptura no laço social, se eu não me engano é de 2008. Eu não vou lembrar agora, mas também vou deixar na descrição. É por uma doutora de psiquiatria que lançou esse ensaio. E a gente consegue ver muito nesse ensaio sobre os transtornos depressivos, né? E como eles impactam muito a nossa sociedade atual. De acordo com o ensaio, teve uma pesquisa em que 20% das mulheres e 12% dos homens, em algum momento das suas vidas, vão desenvolver algum transtorno depressivo. No entanto, 15% que se suicidam dos transtornos depressivos, a maioria são jovens homens jovens, né, que estão ali na flor da idade, podemos dizer assim, né, antes dos 30, e especialmente idosos também, né, o que é curioso tu parar pra pensar, né, pelo menos eu tinha uma visão muito, a pessoa vai se suicidar mais jovem, né, e é interessante, não é interessante, mas dados, né, que há idosos, especialmente idosos, né, grande quantidade são idosos que também se suicidam. E que não é exclusivo para apenas jovens, né? E são jovens homens, no caso, né? O que mostra um outro problema da nossa sociedade, que é como os homens lidam com os sentimentos. Se tem alguém para falar ou não, se são ensinados a não falar sobre os sentimentos ou são. Então, tudo isso está interligado. Por isso que eu quero reforçar a questão do bem-estar, da satisfação com a vida. Você procurar alguma coisa que te faça feliz, sabe? Às vezes você fica uma semana inteira trabalhando ou não tem muita meio de se distrair, um lazer, você ter alguém ali do seu lado, pelo menos um amigo ou uma amiga, um psicólogo, que é muito importante, seus pais, vai te fazer bem,
sabe? Talvez no trabalho mesmo, alguém que você goste bastante lá, sabe? Conseguir fugir um pouco dessa roda que a gente tá, entende? Então, é importante a gente ter esses momentos de clareza, né? Esses momentos de lazer com a gente, de se enxergar e ver o que é melhor pra gente, né? Baseado nisso, nesses dados, a gente tem uma grande alta de suicídio de 1980, né? Até os dias atuais. Ali no meados de 2010, onde foi publicado o ensaio, subiu 25% a taxa de suicídio em adultos mais velhos, ali depois dos 40, 50. Então, você vê como aqui nos dias atuais, como aumentou essa taxa, né? Como a nossa sociedade atual, ela não tá muito preparada, ou não tá muito formulada, não tá de uma forma que ajude o nosso mental. A gente tá muito focado na produtividade, né? A gente vê moto passando. A gente vê muito tem que fazer mais, tem que produzir mais. Faça isso enquanto eles dormem. Você vê redes sociais e se compara com as outras pessoas. Só que isso não vai te fazer bem de nenhuma forma, sabe? Você não precisa se comparar com os outros nesse quesito. Você tem que se comparar com você mesmo. Eu sei que é uma coisa clichê que falam bastante, mas é importante que você se compare com você mesmo, sabe? Óbvio que você pode olhar para os outros e falar, eu posso chegar lá, pô, ele fez isso daqui, eu posso seguir esse caminho. Isso é interessante. Mas você olhar o que o outro tem e você falar, putz, meu Deus, ele tem mais do que eu, eu não fiz o que eu podia. Você sempre pode. Se você tá aqui, você tem total direito e pode começar alguma coisa, sabe? Você pode hoje começar um ato de leitura ou estudar algum assunto que você quer, ou mesmo ir para um lado mais de dinheiro mesmo, começar uma nova carreira, ver alguma coisa no meio digital, investimento. Você sempre pode começar. Se você pode começar, não tem para que ficar tão triste assim. Não tem para que você se autocomparar ou se julgar, sendo que você pode começar novamente, sabe? A pessoa com quem você pode se comparar, de fato, é com você mesmo. Com você de ontem, de um mês atrás, de um ano, sabe? Porque se você ficou um ano inteiro e se comparou e não viu mudanças, será que você tá no melhor caminho, sabe? É interessante como as mudanças, elas estão presentes nas nossas vidas de qualquer forma, seja com coisas pequenas ou grandes, mas incrivelmente elas são necessárias na nossa vida, sabe? Elas nos fazem ter uma outra visão das coisas. Eu conversei com uma amiga minha, acho que faz umas 2, 3 semanas, não lembro muito bem quando, que a gente tava conversando sobre. O que a gente tava conversando, meu Deus? Sobre o que a gente gosta de ver na pessoa pra começar a ter um relacionamento com ela. E uma pauta que a gente levantou foi sobre a pessoa não ser tão ignorante. No quesito que, tipo, ela pode não saber de algum assunto, obviamente. Ninguém sabe de tudo, né? Mas a questão de a pessoa ser aberta a receber novas informações, sabe? Porque existe a pessoa que sabe que existem outras coisas e se fecha. Uma coisa é você permanecer com sua opinião. Outra coisa é você não querer saber de nada. Você querer ficar no seu mundinho e é isso. E o outro tipo de pessoa que é o que só sabe o que o dela existe, não sabe que os outros existem. Porque há pessoas que não sabem que existe o B ao invés de só doar. E isso é muito curioso, porque essas pessoas que só sabem doar nunca saíram da sua zona de conforto, sempre ficaram aqui, né? Então existem essas pessoas que
não sabem que existem fora, ou que sabem, mas que não que querem manter sua opinião, mas que são contra esse conhecimento a mais, né? Esse é um ponto que eu e minha amiga a gente viu que não tem como tu ter um relacionamento com uma pessoa que não quer ver mais sobre as coisas, porque vocês podem ter alguma discussão ou vocês podem ter algum momento do relacionamento que vai exigir uma outra visão. E se a pessoa ficar só naquela visão dela, o relacionamento não vai andar muito, né? Isso é uma questão que é importante ressaltar. Por isso que é importante essa questão do autoconhecimento, essa questão de você ter uma autoconfiança, você ter uma satisfação com a vida, um bem-estar. Então, aqui eu já estou andando pelo bem-estar psicológico, onde você tem um bom autoconhecimento, uma questão cognitiva boa, né? Andei sobre o bem-estar no trabalho, psicológico e o bem-estar subjetivo, né? Em que isso, de fato, é subjetivo, é de cada um, né? No próprio artigo científico, falam sobre pessoas que têm muita estrutura, né? Tem muita... Ai, como é que é a palavra? Tem bastante status, podemos botar assim, mas que não sentem uma grande satisfação com a vida. Enquanto pessoas que estão com baixo status têm mais satisfação com a vida. Então, você pode também ver que a satisfação com a vida não está diretamente proporcional com seu status, né? É porque é muito subjetivo. Nos primeiros anos, vendo sobre o bem-estar, sobre a satisfação com a vida, eles colocavam como mais um componente da qualidade de vida. Então, você tem uma boa estrutura, uma boa saúde, uma boa satisfação com a vida eram componentes. Só que eles viram que a satisfação com a vida não pode ser mais um componente disso, né? Não mais uma escolha, mas sim uma questão mais profunda, né? Mais uma base de alguma coisa. Então, a satisfação com a vida parou de ser um componente e começou a ser uma base para o bem-estar subjetivo, onde você vê que o bem-estar subjetivo ele está ligado a diversas coisas. Ele pode estar, obviamente que se você tiver umas melhores condições de vida, isso vai te ajudar no seu bem-estar, de fato, né? Você ter uma boa educação, uma boa qualidade de alimentos, uma boa saúde, tudo isso vai impactar no seu bem-estar, de fato. Mas você ter isso tudo não quer dizer que você vai ser satisfeito com a vida. Você pode ter tudo isso e ainda assim sentir um buraco. Ainda se sentir alguma coisa que não está preenchida. Então, óbvio, é importante ter essas qualidades, mas não é o que vai fazer você ter satisfação com a vida, né? E a satisfação com a vida dessa forma subjetiva, ela foi perguntada para diversas pessoas no artigo científico. Os idosos, eles apresentavam uma maior satisfação com a vida e mais afetos positivos do que negativos durante a vida, né? O que são afetos negativos e positivos? São emoções positivas, né? Mais emoções prazerosas, afetos positivos, e as questões negativas são mais coisas negativas, né? Então, eu vou deixar aqui na tela os sentimentos que cada um remetia, que está no artigo. E por isso que na pesquisa que foi feita, os idosos relatavam uma maior satisfação com a vida e mais afetos positivos durante a vida do que negativos, enquanto os jovens remetiam um menor satisfação com a vida e menos afetos positivos em comparação com os negativos. E isso bate com a nossos dados sobre os mais jovens serem os que fazem que cometem mais suicídio, talvez. São estudos diferentes, mas que
se ligam nesse dado. Pode ser coisa que eu tô falando, é uma opinião minha, né? Não é o que realmente mostra. Mas como recai novamente nos jovens essa questão do bem-estar, do transtorno depressivo, né? Como a gente às vezes não se sente bem. E como é importante a gente se sentir bem consigo mesmo, sabe? Então, acredito que o ponto final que eu queira ressaltar aqui nesse vídeo é sobre se você se sentir bem consigo mesmo, de você pra você, sabe? Você ter essa ideia que você não precisa carregar tudo sozinho, que você pode conversar com outras pessoas. Ah, mas eu não tenho ninguém. Procura alguém, sabe? Tem o Centro de Valorização com a Vida, CVV, você tem psicólogos para conversar, você pode acabar criando amizades e essas amizades te ajudarem nisso, sabe? Então, tenta, sabe? Eu não digo que essas pessoas não estão tentando, mas que às vezes elas estão só com uma visão e não viram a outra parte, sabe? É importante que essas pessoas tenham apoio quando elas não estão se sentindo tão bem assim, sabe? E para as pessoas que me conhecem e têm o meu contato, quiserem conversar comigo, enfim, podem me chamar sem problema, né? Eu quero dizer que ninguém tá sozinho nessa, sabe? Isso de mim pra você, de você pra mim, sobre se sentir bem, né? E que a gente tem que se dar uma força nessa nossa sociedade atual pra gente ter mais conteúdo sobre saúde mental e que é muito tão importante essa visão do mundo, né? Eu acredito que eu não sei se foi muito conciso nesse vídeo, eu tinha muitos pensamentos, mas que foi legal. Eu gostei de fazer, espero fazer mais vídeos nesse estilo mais simples, né? Enfim, obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo, caso tiver.